Fala galera, para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou analista em engenheiro de dados e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre qualidade dos dados, ou seja, como e quais são as características que fazem com que um dado, dentro de uma tabela, dentro de um banco de dados, né, dentro de uma planilha, enfim, o que faz com que esse dado tenha qualidade, né? O que representa essa qualidade, tá? Então fica até o final do vídeo que eu vou te explicar tudinho sobre o que é ter qualidade de dados, qualidade nos dados. Valeu! Então, não faço ideia de que aconteceu aqui, mas tudo bem. Hoje nós vamos falar sobre qualidade nos dados. Então, como é que a gente adquire essa qualidade nos dados? Deixa eu só ver um negócio aqui que eu acho que o microfone tá baixo. Aí, melhorou? Tá ruim? Tá bom? Beleza. Então, o que é qualidade nos dados, né? O que é um dado com qualidade? O que a gente tem que entender é que o dado com qualidade, ele basicamente é aquele dado que vai chegar, né, na pessoa que vai usar aquele dado, ou seja, um stakeholder, um gestor de negócio, uma pessoa responsável ali por tomar decisões, né? Essa pessoa ela precisa que o dado tenha qualidade, ou seja, esse dado precisa ter algumas características, né? Ele precisa apresentar a realidade, ele precisa ser um dado verídico, ele precisa ser seguro, né? Consistente, ou seja, ele precisa ser um dado em que o tomador de decisões tenha certeza que ele está olhando para o lugar certo e ele não tenha dúvidas que ele pode usar aquele dado para tomar decisões, para controlar o futuro, né, de uma empresa e o presente também, né? Então a gente vai ver aqui as características que o pessoal também costuma chamar de dimensões, mas enfim, né, que um dado de qualidade precisa ter. E eu vou elencar uma a mais, né? Costumam ser 6, mas eu vou elencar uma que eu também acho que é importante ter dentro dessas dimensões, tá? Então essa é a forma com que eu interpreto, né, de acordo com os meus estudos, a minha experiência, o que é um dado com qualidade. Para exemplificar esse nosso exemplo aqui, nessas nossas dimensões, nessas nossas características de um dado com qualidade, eu vou usar o exemplo de um supermercado. Por que é interessante usar um exemplo de um negócio de verdade, né? De verdade no sentido assim, né? Lógico, a gente está falando de dados fictícios o tempo todo, mas é um negócio que existe, um supermercado existe, né? Você vai lá, você faz compra, né? Então ele tem ali dados por trás, dados de compras, de vendas, de produtos, de preço, etc. E eu vou usar porque é interessante, você como engenheiro de dados, tá? Até como analista também, que às vezes o analista, o engenheiro, as funções acabam se misturando muito, né? E isso é legal, na minha opinião é legal, que você acaba aprendendo, tendo um know-how maior, né? De como funciona, né? Toda uma arquitetura, enfim, assunto para outro vídeo. Mas eu já devo ter comentado algo parecido também em outros vídeos. Mas enfim, então é interessante a gente entender o que o engenheiro de dados precisa saber, ou seja, para poder ter esse dado com qualidade, e o que isso influencia no contexto do negócio, tá certo? Então, eu olhei ali, até achei que não tava gravando, porque deu aquele shh lá no começo, não entendi, entendi porra nenhuma, sendo bem sincero, primeira vez que acontece esse shh aí, enfim. Vamos lá. Então, o dado ele precisa ser consistente. O que é ser consistente? É ser um dado em que a gente tem um sistema, tá? Inclusive, a primeira coisa que eu queria falar, antes de começar aqui as dimensões, outra coisa, eu queria falar o seguinte, gente. Amigos, colegas da área de desenvolvimento de software, né? E desenvolvimento de banco de dados ali, seria muito bacana se vocês deixassem, não tô dizendo que vocês não deixam, porque vocês não podem, não querem, enfim, mas seria interessante, uma dica que eu dou aqui para todo mundo que trabalha com isso, é ter um contato, se já tiver na empresa, com o engenheiro e com o analista de dados, produtizem isso juntos, né? Porque quando você produz um banco de dados, é interessante ver as saídas, né? Ou seja, como é que esses dados vão sair quando um cliente preencher, quando o sistema receber, né, informações, receber dados para transformar informações, transformar em inteligência, né, transformar em valor, né, para a empresa. Como é que isso vai sair? Porque muitas vezes, infelizmente, acontece de
alguns desenvolvedores de software não terem aquele carinho, né, de desenvolver algo pensando em quem vai trabalhar isso. E isso não é para diminuir o trabalho, isso é simplesmente para diminuir questões que vão realmente atrapalhar, né? Então acaba que economiza pro negócio. Então se você consegue organizar uma camada já, né? Consegue organizar, poxa, como é que esse dado vai sair? Pô, esse dado ele vai ter um formato XYZ, vai estar com conformidade, né? Já vai estar tudo bonitinho. Se vocês conseguem fazer com que os sistemas conversem, né? As tabelas conversem. Eu sei que nem todos os sistemas são do mesmo empresa, do mesmo lugar, porque às vezes consomem dados de várias fontes diferentes, mas se vocês conseguem fazer essa junção, né, essa questão de deixar tudo em conformidade, tudo em certinho, né, de acordo com o negócio, de acordo com o que o engenheiro precisa, o analista, vai facilitar muito, né? Lógico que ainda vai ter tratamento de dados, lógico que ainda vai ter ETL, LT, lógico que vai ter tudo isso, né, pipeline de dados. Só que ela vai trabalhar de uma forma muito mais tranquila. E é exatamente aqui onde entra o nosso primeiro ponto, consistência, né? Então, o dado não pode ter, por exemplo, no estoque do supermercado, tô falando errado, eu acho que tem um tempo já, supermercado. Kiko, por favor, Kiko, não seja burro! Beleza. Que esse dado ele precisa, por exemplo, se eu tenho um estoque com 5 unidades de um produto, eu preciso que quando eu vender reflita 5 unidades, né, na minha tabela de vendas. Ou se eu tenho 3, eu não posso ter, por exemplo, 3 vendas, 5 vendas, sendo que eu só tinha 3 no estoque, né? Não bate a conta, vai ficar menos 2 no estoque, não faz sentido, né? Então, o dado ele precisa ter essa consistência, né? Então, eu dei aqui um exemplo, né? Por exemplo, a quantidade de itens no estoque deve ser o mesmo tanto no sistema de vendas como no sistema de estoque. Então, se um cliente compra 5 unidades de um produto, ambos os sistemas devem refletir essa alteração simultaneamente para evitar discrepâncias, evitar descontroles no estoque, perdas de vendas, produtos vencidos e consequentemente prejuízo financeiro. Ou seja, isso aí o engenheiro de dados tem que estar alerta. Percebeu esse problema, se ele não for capaz de arrumar, porque nesse caso fica bem estranho ele arrumar, né? Tipo, isso aí é um problema mais sistêmico, então ele tem que voltar. Mas o engenheiro tem que ter essa percepção para dar qualidade para o dado. Então, assim, aqui não é o que eu vou falar aqui, não é só uma questão de ir lá tecnicamente ajustar coisas, mas também de ter essa percepção de conhecimento de negócio que é importante. Deixa eu ajustar o bigodão aqui. O dado ele tem que ser preciso, ou seja, ele tem que refletir a realidade do negócio. Não façam isso de passar batido. Eu sei que às vezes são muitas coisas e não dá para checar tudo, né? Porém, dentro de uma amostra de um universo, você consegue avaliar e analisar se, poxa, eu tô vendo aqui, pode ser até confundindo com outliers, por exemplo, mas porra, eu tô vendo aqui que um macarrão instantâneo tá custando R$300. Tem alguma coisa errada, né? Eu não vou, não, deixa quieto. Foda-se, tipo, esse aqui é o que cadastram mesmo e é assim mesmo. Lá na frente, o pessoal de negócio vai sentir essa falta de precisão, né? Então, o dado ele tem que refletir a realidade. Então, a realidade dos preços, a realidade dos valores, a realidade de tudo. Não, eu dei exemplo aqui de preço, mas ele tem que refletir a realidade de tudo para que a tomada de decisão não seja equivocada. Beleza? Então aqui eu dei um exemplo, não vou ficar lendo tudo não, porque eu não gosto muito de ficar lendo não, eu gosto mesmo de conversar aqui, de explicar. Mas vocês entenderam, né? Então, vai dar problema financeiro, vai dar insatisfação também no cliente, né? Aqui pensando mais de um lado sistêmico, e vai dar problema escadinha, né? Esse problema ele vai escalando. Íntegro. O que é um dado íntegro? Ele não pode ter dados faltantes, né? Eu acho que o dados faltantes é uma coisa meio clássica, né? Tipo assim, a gente costuma ver muito, como é que eu posso dizer? Eu acho que eu até comentei um negócio desse no LinkedIn, esses dias aí. Eu vejo nulo, vejo dado vazio e simplesmente excluo tudo, tiro tudo. Cara, não faz isso. Tanto no ponto de vista que os nulos
você pode apagar os nulos e tirar coisas de outras colunas e perder dados, né? Eu acho que eu dei exemplo, eu dei exemplo de clientes novos que às vezes não fizeram compra, mas fizeram cadastro. Se você excluir os nulos, você tira tudo. Mas nesse caso aqui ter dados nulos que são necessariamente obrigatórios serem preenchidos. Então, tem uma regra de negócio do cliente que sempre que tiver um valor branco, sempre que tiver um valor nulo, japonês não, sempre que tiver um valor nulo ou em branco, né, enfim, whatever, você vai preencher com sem vendas, por exemplo, né, produto inexistente, produto vencido, não sei, qualquer coisa, mas o importante é ter essa sensibilidade em relação ao dado íntegro, né? Então esse dado ele não pode estar faltando, né? Por exemplo, um nome, um CNPJ, uma informação de contato que é obrigatório. Por algum motivo do sistema, o sistema deixou passar em branco, né? Então, mais uma vez eu falo, às vezes isso é sistêmico, né? Não deixar lá o campo sendo sendo como not null, né? Sendo como null, deixar como not null. E aí, como not null, ele vai ser preenchido. Mas vocês estão vendo como tudo meio que trabalha de forma unificada, né? Eu estou falando características aqui que os engenheiros de dados precisam ter para trazer um dado de qualidade, e vocês percebem que isso envolve toda a pipeline, toda a arquitetura e várias outras áreas, né? Dentro da parte de TI, né? Da empresa. Ele tem que ser único. Outra coisa também que acontece bastante, né? Você vai fazer um join entre tabelas, você vai fazer ali um relacionamento, alguma coisa, e aí você percebe que começou a duplicar um monte de coisa. Duplicou o ID de venda, duplicou o cadastro do cliente, duplicou alguma coisa que não era para duplicar, né? Às vezes por conta de uma coluna que traz uma informação diferente, né? Fez com que duplicasse aquela venda, né? Porque você fez o join ali com alguma tabela que talvez não tivesse tanto a ver, mas você precisava trazer um dado, né, relacionado àquilo. E aí você vai ter que, lógico, avaliar e fazer exclusão, né? Trazer somente os valores únicos de venda, por exemplo, né? Você tem uma venda, as duas vendas foram R$1.000, só que aí você inventou de fazer um join com o cadastro do cliente, e aí o cliente tem vários dados, vários cadastros, certo? Ele cadastrou um endereço ano passado e cadastrou outro endereço esse ano. O cadastro anterior não é apagado, né? Vamos lembrar aí de Slow Change Dimension, né? Que é muito importante você conhecer também. E aí, ficar ligado para que esse dado, por conta de uma alteração de cadastro, você puxe, por exemplo, o cadastro mais atual e não vem esse dado duplicado, né? Ou, sei lá, se for um dado pequeno, você quer fazer isso na mão, você faz. Lá vai e apaga só o que você quer, mas isso não é o ideal, né? Bem distante disso. Então, fazer ali um script, uma programação SQL, Python, enfim, whatever que você for usar, para que, nesse caso que eu dei exemplo, puxe só o cliente, a venda com o cliente com um endereço mais recente, né? Para que não haja essa duplicidade, e vai dar chabu lá na frente. Imagina, um monte de valor duplicado, as vendas dobrando, ou o custo dobrando, né? E achando que tá tudo bem, e na verdade tá tudo errado, né? E acaba perdendo até a confiança em vocês, né? Na gente, né? Então não pode deixar isso acontecer. Conformidade, tá? Essa conformidade são regras de negócio bem mais específicas mesmo, como por exemplo, ter a quantidade certa de números de CPF, número de CNPJ, número desse EAN 13, né? Que é um padrão aí de código de barras, né? De registradora, enfim, entre outras coisas. O importante você precisa ter essa conformidade, né? Dos dados, ou seja, esses dados precisam estar de acordo. Não pode ter um com 13 dígitos, outro com 11 dígitos, outro com 9 dígitos, né? Isso pode acontecer às vezes quando você faz alguma integração de sistemas, e aí às vezes o sistema que você fez a integração, lá o pessoal não se importava de cortar os zeros,
do final, por exemplo, sei lá, os zeros do começo, perdão, né, da linha, e aí você juntou, uns ficaram com, outros ficaram sem, você precisa padronizar isso, tá? Aí nesse caso aí de integração de sistemas, é você mesmo que vai ter que fazer, né, porque o sistema já veio bugado de um outro lugar e a pessoa responsável pelo seu banco não tem nada a ver com isso, né? Aí realmente você precisa ajudar, né? E aí precisa ser um dado atualizável, ou seja, o dado precisa refletir a realidade daquele momento, né? Vocês, por exemplo, podem estar numa campanha promocional, né? Dar descontos em vários produtos. A gente está em Black Friday agora, deu desconto em vários produtos. E aí, o olho tá ardendo, desculpa. E aí, deu desconto em vários produtos, mas o gerente quis ver lá como é que estava a venda, se tinha vendido mais, né, já com preço novo, ou realmente atualizou os preços, né, mercado tem muito disso, preço atualizando o tempo todo. E aí não, tá refletindo aí no preço antigo, ele não consegue tomar decisão, ele não consegue entender se faturou o que ele precisava, ele não consegue entender nada, e aí vai ficar puto e sempre sobe pra quem é de TI. Vocês estão ligados, né? Mas enfim, é isso. E o próximo agora é um bônus, tá? Na minha visão, ele é uma característica de dado com qualidade, que é a questão do dado estar sempre disponível, né? A gente sabe como é importante essas questões de escalabilidade, né? De alta disponibilidade. Então, assim, o dado precisa estar disponível, né? Porque se no momento crítico em que o cliente, enfim, né, o gerente, quem quiser ver esse dado, né, quem for a pessoa que vai consumir para tomar decisão, não conseguir, todo o trabalho que você fez, nossa, ficou lindo, maravilhoso, perfeito, mas na hora que precisava usar não dava. E aí isso acaba até desestimulando os tomadores de decisões. Eles vão pensar, não preciso disso, poxa, quando eu precisava não tava aqui, vou anotar aqui no caderninho, sei lá, vou deixar no Excel. Lembrando, hein? Ó, Excel não é banco de dados, viu? Só pra reforçar. Eu sei que você aí que tá vendo deve estar puto aí falando que Excel é banco de dados, viu? Mas não é não. Tá? Só pode ser usado como, mas não é. Opa, até fiquei empolgado aqui. Então, beleza. E como é que a gente consegue adquirir todas as características? Porra, como é que a gente consegue fazer com que tudo isso aí seja implementado? Porra, você é um engenheiro de dados foda, vou sempre estar verificando, né, se os dados têm todas essas características, todas essas dimensões aí que você falou. Primeiro, entender os dados. Cara, se você não entender do negócio, se você não entender o que você está fazendo, cara, larga de mão. Entendeu? Larga, porque assim, ou você entende, resolve, procura quem, ou, cara, não faz as coisas no automático. Eu acho que é isso, eu acho que é assado, não faz, cara, você vai só prejudicar. Pô, não custa nada. Aí entra coisas importantes que a gente precisa ter, parte de comunicação, né, ser um data translator, né, traduzir o que o cliente fala de negócio para a parte técnica, e também vice-versa, conseguir explicar o que você está querendo fazer, né? Entenda os dados, entenda profundamente o que você está fazendo, no que você está mexendo, para você também é um ponto, né, importante para você conseguir implementar o data quality, né, qualidade nos dados. Maturidade e cultura, ou seja, isso que eu falei também tem muito a ver com a maturidade, né, da empresa. Já tem um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui embaixo ou no card em cima, enfim, vou deixar na descrição para você ver esse vídeo. É um vídeo que eu falo exatamente sobre essa maturidade. Existem empresas que estão num ponto, né, de maturidade sobre usar dados, e outros que estão num outro ponto. E isso influencia bastante, que tem a ver também com a cultura, né? Ou seja, como é que eu vou fazer com que o engenheiro de dados se preocupe com isso, se a minha organização, se a minha empresa não está muito preocupada, né? Só um ponto específico, só um setor, né? E isso também pode gerar o que a gente chama de silos de dados, né? Ou seja, cada setor tem uma maneira de ver o dado, ou seja, o setor do Zezinho tem os dados de vendas, falaram que eles venderam 500. O do Huguinho, lá não, a gente vendeu 600. E o do, como é que era? O Guinho, Luizinho e Zezinho, né? Do Pato Dono, do Tio Patinhos, enfim.
Um fala que é 500, outro fala que é 300, outro fala que é 200. Por quê? Cada um pegou e tratou de um jeito, fez de um jeito, e aí vai dar tudo errado, né? É importante todo mundo caminhar na mesma direção. Eu sei que nem sempre é possível, tá, gente? Dependendo do tamanho da empresa, isso é muito complicado, é muito complexo, mas é entender que isso é um ponto de atenção, né? Caminhar para que isso aconteça em algum momento, tá? Então, assim, sei, toda empresa tem suas dificuldades, seus problemas, mas tentar sempre chegar ao mais próximo desse cenário ideal, tá? Não é uma crítica, é somente um conselho, tá? Monitoramento, ou seja, você tá sempre tem que estar monitorando essas questões dos dados, né? Hoje, inclusive, com a IA, você consegue, com muita facilidade, né, criar testes integrados. Você consegue pedir para que, por exemplo, não venha que os dados nulos venham preenchidos com um determinado ponto, ou que venham dados de uma certa maneira YX. E você consegue monitorar se isso está acontecendo através de logs, né? Então, isso tudo é muito importante para o Data Quality. E a questão de governança, que também tem a ver com tudo isso que eu falei, mas é de uma forma mais ampla, né? Então, governar, observar todos os movimentos, pegar pontos de atenção, débitos técnicos, isso precisa ser resolvido em algum momento, tá, gente? Então, tipo, eu sei que a gente sempre quer fazer mais, mas é importante estar sempre observando tudo isso, né? Igual eu te falei, não são críticas, mas pontos de atenção, são conselhos e é importante a gente estar sempre olhando para isso, beleza? E é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Espero que vocês tenham aberto a mente, né, sobre essa questão de qualidade dos dados, entre outras várias coisas que eu falei no vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, deixar um comentário, lembrando que tudo isso aí é o que ajuda o canal a crescer, o canal ser mais visto dentro do YouTube, e agradecer a vocês aí pelos 700 inscritos, né, que eu tava com a meta aí até o final de outubro. Na data que eu gravo esse vídeo nós estamos 716 e eu tô com a meta aí de 850 até o final de novembro, então conto com você aí nessa nova meta, beleza? Valeu, um abraço e até mais.